Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, é uma alegria muito grande estar aqui, participando desse culto de mulheres guerreiras. São mulheres que enfrentam superação. E meu nome é Cristiane. Eu escrevi um livro, mas é um livro coletivo, onde tem histórias, 11 mulheres. Histórias como essa que foi contada aqui. Histórias de superação, de milagres, de cura, de restauração. E o meu capítulo fala sobre a história de um milagre. Não vai dar tempo de eu contar o testemunho, mas um dia eu conto. Eu era estéril, eu não podia ter filhos. E por muitos anos eu chorei, por muitos anos eu orei, participei de campanhas, vigílias e clamores e nada. Mas o Senhor também tinha feito uma promessa na minha vida. O Senhor tinha dito que eu ia gerar. E no livro eu conto sobre essa história, detalhadamente. Aqui eu vou resumir para você. E eu e meu esposo ficamos 8 anos orando, clamando ao Senhor. E muitas pessoas falavam para mim, zombavam. Quando a gente viajava de férias para a família: cadê seu filho? Você não está na igreja? Você não serve a Deus? Você não sabe o que eu ouvi, irmãos. Porque às vezes no meio da nossa casa, da nossa parentela, são os lugares que nós somos mais atingidos. Por mais que haja amor, que haja respeito, mas na hora mesmo do vamos ver, o inimigo usa essas pessoas porque são elas que vão te atingir. Se o inimigo usar alguém de fora, não vai atingir você como alguém de dentro. Então a gente ouvia de irmãos, de parentes, tios, primos: vocês estão na igreja, vocês mudaram de vida, porque também o nosso testemunho é forte em relação à transformação. Eu não nasci no berço evangélico, nem o meu esposo. Mas enfim, era zombaria. E Deus falando: eu vou fazer. E um dia nasceu no nosso coração a vontade de fazer inseminação, porque os anos passavam e nada de filho. E o Senhor disse: não é para fazer, porque eu vou dar. A glória, irmãos, não pode ser minha, nem sua, nem do homem. A glória tem que ser de Deus. É lógico que tem momentos e situações que o Senhor permite, sim. Mas no meu caso ele disse não. E como é difícil ouvir um não de Deus. Como é difícil ouvir um não quando você só queria e precisava de um sim. E foi isso. Então nesse livro eu conto aqui a história de superação, a história da espera. Porque como é difícil esperar pelo milagre que não vem. Como é difícil esperar por uma restauração que às vezes você ora e não acontece, né? Tantas coisas. Como é difícil, igual a moça contou aqui, uma libertação. Como é difícil você esperar, ora, mas porque é o tempo de Deus trabalhar. Então a minha espera foram 8 anos. Não é fácil, né, irmão? Tem gente que está esperando um mês, já está desistindo, abandonando Deus, querendo ir embora, não vem mais para a igreja. Tem que esperar o tempo de Deus. Porque a palavra de Deus a nosso respeito é sempre de paz e não de mal, para dar o fim que nós esperamos. Mas nós não podemos desistir. E aí eu conto também o momento, aqui no livro, o que fazer enquanto se espera. Porque você tem opções, você pode cruzar os braços e ficar esperando, ou você pode se aprofundar, buscar, se fortalecer, se capacitar. A gente tem escolhas, irmão. A decisão é minha e sua. E eu escolhi, buscar a face de Deus. E aí eu me aprofundei, fui conhecendo ao Senhor, vivia na casa de Deus. A igreja que eu congregava, eu morava na Bahia, ela tinha culto de domingo a domingo. E eu estava lá de domingo a domingo. Porque quando eu me converti, até do emprego eu pedi demissão. Não faça isso não, irmão. Não faça, irmãs queridas, não façam isso. Mas eu estava tão assim, com sede, que eu falei pro meu marido: eu não vou mais trabalhar. Ele: não é possível, não tem condição, não vou. E aí bati o pé, enfim, irmão, não faça isso, mas eu fiz isso. E aí eu me aprofundei e fiquei, tinha louvor, não tenho voz para louvar, mas eu estava no ensaio. A intercessão, eu estava dentro. E foi o tempo de espera. Eu quero só dizer para você isso: enquanto você espera, o que você está fazendo? Quando você está esperando o seu milagre? Você tem a oportunidade de se achegar mais a Deus. É o momento que o Senhor quer te fazer crescer nessa terra de aflição. E eu cresci na terra de aflição, irmãos. Eu passava 8 horas lendo a Bíblia. Verdadeiramente eu cresci na terra de aflição. Então eu conto tudo isso aqui.
eu dividi por partes, né, o meu capítulo. E eu conto da parte da frustração, porque além de esperar 8 anos, quando eu engravidei, eu perdi o filho. Então não é fácil, irmãos, você esperar o seu milagre. 8 anos orando, clamando, chorando, e eu engravidei. Com alguns dias que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu perdi o neném. E foi aquilo ali, sabe, o chão abriu e eu entrei. Eu fiquei muito mal. Mas eu quero te contar só uma coisa, e já vou entregar aqui. Eu comecei a ter um sangramento numa segunda-feira. Eu me lembro até os dias assim, né? Numa segunda-feira, aquela coisinha rosinha saindo ali. E aí eu já senti, porque o Senhor falou comigo em Jó. Ele me deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu na Bíblia. E o meu esposo estava viajando a trabalho, e o Senhor deu aquela palavra onde Davi perde o filho, entra no templo, né? Se lava, entra no templo e adora. Então Deus falou com a gente. Ele viajando e eu em casa. Na terça, isso na segunda, esse pouquinho rosinha saindo. Na terça eu comecei a ter um sangramento muito forte. E à tarde, lá na igreja onde eu congregava, tinha um ensaio do louvor. E muito sangramento, eu fui pro ensaio, só chorando. Logo depois do ensaio já tinha o culto. E no culto, o pessoal lá, os pastores chamaram, né? Eu entrei na sala pastoral e falei, contei o que estava acontecendo, chorando, desesperada. Porque Deus falou, mas eu não queria, irmão. Não é porque Deus te falou que você vai ficar feliz, não. Se você tem um sonho, essa é a verdade. Lógico que a gente tem que aceitar a vontade de Deus, mas enfim... eu contei aí o que os pastores fizeram. Antes do culto começar, juntaram o pessoal da intercessão, me colocaram lá no meio e começaram a orar. Mas, irmão, sabe o que eu senti assim? Não adianta essa oração. Deus falou que eu ia perder. Sabe aquela oração? Mas não é. Eles não estavam, não é emoção, mas eles ficaram com dó, sei lá, irmãos. Começaram a orar no sentido, né? Para Deus segurar, enfim. Mas Deus já tinha falado que eu ia perder. E eu disse para a pastora lá da igreja, eu falei assim, Deus falou para mim que eu vou perder o filho. Não, meu amor, aquela coisa, mas é de carinho, né? Não é, porque a pessoa não quer dar uma notícia dessa. Enfim, fui para casa, acabou o culto, tal. Nessa mesma noite, eu praticamente não consegui dormir. Na terça-feira, isso, né? E no cochilinho que eu dei, eu sonhei que eu ia no banheiro e caía a bolsa. Eu tive um sonho em poucos minutos que eu estava dormindo, porque eu não dormia aquela noite. E a minha oração até aquele momento era, Senhor, segura meu filho. E eu chorava, irmãos, segura meu filho, Senhor. E eu tive esse sonho, fiquei desesperada. Quando na quarta mesmo, de manhãzinha, eu estava encurvada com muita dor. E eu liguei para o médico falou, você está tendo aborto espontâneo, vem correndo para o hospital. Não come nada, não bebe nada. E eu não conseguia, não sei, eu não tive parto normal, viu, irmão? Tive parto cesárea. Eu não sei como é a dor do parto normal. Eu só sei que era uma dor insuportável. E eu não conseguia ficar reta assim, ó. Eu ficava encurvada. Aí eu fui tomar banho para ir pro hospital. E no banheiro eu fiz uma oração. Tudo isso que eu tô falando tem aqui, tá? Bem mais explicado. Senhor, se não é para nascer, né? Que seja feita a sua vontade soberana. Imediatamente, irmão, só quem crê, né? Só quem é crente aqui vai crer nisso. E imediatamente a bolsa caiu, com o neném dentro, inteirinho ali. Eu tava com 2 meses e pouco, e eu comecei a gritar no apartamento, desesperado. Fomos pro hospital, enfim, fiz a curetragem, dormi no hospital. A ala que eu dormi era a ala dos bebês, lá onde tem as mulheres. Irmão, foi terrível. Foi terrível. Quando foi na quinta-feira, eu voltei para casa. E na sexta, onde eu estava? Onde eu estava, irmão? Na sexta? Dentro da casa de Deus. Entrei por aquela porta, todo mundo olhando para mim com aquela cara de pena, de dó. Eu entrei assim, destruída. Mas eu sabia que se eu ficasse em casa, ia ser pior. Porque Deus te chamou para ser adorador, irmão. Adorador não adora só quando vem a bênção. Adorador adora no momento da dor e da aflição também. E aí, entrei por aquela porta, enfim, irmão. E aí, foi terrível, porque eu me lembro, né, da primeira vez que eu preguei depois disso. Eu me lembro de situações específicas, como foi difícil, como eu chorava, como eu sofria.
Mas eu estava ali para me fortalecer, não era para mostrar para ninguém. Porque nessas horas você não tem nem força, nem pensa em mostrar nada, irmão. Você só quer buscar o Senhor. E você tem duas opções: ou você foge, ou você mergulha. Graças a Deus, né? Por quando a gente escolhe mergulhar. E resumindo, acabou isso e eu tinha medo de engravidar de novo. Porque por mais que eu cresce, eu falava, meu Deus, eu vou perder todos os filhos. Porque eu ouvia isso. Teve uma pessoa muito próxima a mim, né? Não posso falar quem especificamente da parentela. Sempre era do meio da parentela, irmão. Os irmãos da igreja apoiavam e os parentes detonavam a gente, destruía, né? Enfim, falou assim pra mim, cuidado, você não pode nem ficar andando muito. Quando eu engravidei na segunda vez, porque você pode perder o neném. Aí eu repreendi, dessa vez eu repreendi. Então, irmãos, resumindo e acabando aqui, eu engravidei, depois de 10 meses mais ou menos, engravidei da Esté. Ela ia vir hoje, mas acabou não vindo. Ela tá hoje, vai fazer 13 anos em outubro, porque Deus é fiel para cumprir aquele que Ele promete. E o tempo é dele, a maneira de trabalhar é dele. Você só precisa ficar firme, constante e perseverar. Não pode desistir. Depois da Esté, 2 anos e pouco, né? Veio a Ruth, então eu tenho a Esté e a Ruth. A Ruth está com 10 anos, a Esté vai fazer 13 anos. Tudo para a glória de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha vida e na sua. Então, aqui no livro, esse livro, né? Elas Unidas por um Propósito, eu conto detalhadamente, mas eu conto a parte espiritual de toda essa história também. Porque existe essa parte que eu estou contando aqui, física, sentimental, mas existiu toda uma parte espiritual, onde Deus falou, onde Deus confirmou, onde Deus tratou, onde Deus capacitou, onde Ele cuidou da frustração, porque eu fui frustrada. Eu conto da frustração aqui. Quando eu perdi o filho, é uma frustração. É uma frustração horrível. Então são etapas que todo mundo passa. Talvez você não esteja como eu estava, esperando um filho, um bebê mesmo. Mas talvez o seu filho seja uma porta que você precisa que esteja aberta. Talvez o seu filho seja uma cura que você precisa receber do Senhor. Mas todos que estão aqui precisam de algo de Deus. Todos nós precisamos. Então esse livro é sobre isso. E tem várias outras histórias. A minha fala sobre um milagre, mas tem histórias extraordinárias aqui. E todas as histórias de superação, de fé, né? De pessoas que não duvidaram, que continuaram e que receberam. E todas as histórias aqui, irmão, o final é bênção. A trajetória é dor, mas o final é vitória. Na sua vida vai ser assim também, em nome de Jesus. Se você não desistir, se você perseverar, se você não olhar para trás, se você ficar focado naquilo que o Senhor falou, a sua trajetória pode até ser de luta, de dificuldade. Eu até falo aqui sobre José, Davi, a trajetória é difícil, irmão, mas o final é de glória. É de vitória, é de bênção e resposta de Deus para a sua vida. Então, o livro está ali no fundo. Se alguém quiser, eu quero agradecer a bispa, viu? Muito obrigada, ela me deu essa oportunidade de estar falando aqui, então eu agradeço muito. Se você quiser adquirir, ele está ali no fundo, aí no final do culto você procura a gente ali, fala comigo e tá bom? Vai ser uma bênção, uma alegria compartilhar essa história com você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.